Olha, a Suzano Papel e Celulose obteve mais uma liminar para a reintegração de posse das áreas invadidas pelo movimento Sem Terra no sul da Bahia. A apuração é da analista da CNN, Raquel Landim. Hoje, a Justiça determinou a desocupação da área localizada em Teixeira de Freitas. A juíza Lívia de Oliveira Figueiredo determinou o uso da força policial caso a saída não ocorra de forma voluntária, aliás. A empresa já havia obtido decisão semelhante para a propriedade localizada em Mucuri na última terça-feira, mas até agora o governo da Bahia não cumpriu a decisão. E outro processo para a desocupação da fazenda em Caravelas segue em análise. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou o ministro Paulo Teixeira, pediu ao MST para desocupar as fazendas e iniciar negociações com a Suzano. O MST reclama de um acordo de 2011 para assentamento de famílias em áreas da companhia que não teria sido cumprido. Já a Suzano alega que o INCRA não realizou as demarcações. Essas foram as primeiras ocupações do MST desde o início do governo Lula e levantaram dúvida de como será a atuação do movimento diante de um governo que, historicamente, é simpático às suas pautas. Para falar sobre isso, nós convidamos para o painel CNN de hoje os deputados Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Bem-vindo, deputado. E o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Bem-vindo também, mais uma vez, deputado. Minha primeira pergunta vou para o deputado Evair de Mello. Na opinião do senhor, o governo Lula, como é que ele deve agir com o MST? O governo Lula, claramente, é um governo que tem conivência com esses terroristas, com esses depredadores de patrimônios privados. Ele é conivente, inclusive, está sentando à sua mesa. E, para nosso espanto, o ministro da Agricultura, claramente, também, ele tem sido um incentivador do MST. Ele reconheceu a legitimidade do MST, que nós estamos, assim, sem entender nada, uma vez que ele disse que ele vai sentar com esses terroristas, vai sentar com esses invasores e acha legítima as invasões de terra, não só no sul da Bahia, que aliado aos movimentos desses falsos índios. Já chegam a 40 propriedades que foram amplamente estão roubando máquinas, equipamentos, óleo diesel, combustível, madeira, estão depredando algumas propriedades, estão invadindo as outras, que se soma a esse movimento, por exemplo, liderado pelo Zé Rainha em São Paulo. Ou seja, é inadmissível esse governo que é conivente. Tem o ministro da Agricultura que é conivente, e, para nosso espanto, até o STF, o Lewandowski, teve a coragem de sentar com esses terroristas. Nós queremos o mesmo tratamento dado a esses invasores, a mesma punição exemplar desses que depredaram o patrimônio público de 8 de janeiro em Brasília. Vou ouvir também o deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro. Deputado, você ouviu aí a fala primeira do deputado Evair, já começou acelerado, né, deputado? Chamando de terroristas, enfim. Deputado Chico Alencar, quero ouvir também como é que o governo Lula deve agir com o MST. Eu também me espantei com o meu velho amigo Evair, ele está radicalizado, oferece tanto cafezinho de ótima qualidade para nós e agora ele está... Tem alguma coisa nesse cafezinho aí do Evair que me deixou mais revoltado, mas eu entendo que o governo Lula foi eleito para reabrir algo que faltou no Brasil nos últimos 4 anos, que é o diálogo entre a sociedade real. Aliás, o Evair está mais radical do que a própria Suzano, que disse na sua nota que está aberta ao diálogo transparente, de maneira amigável e equilibrada. É isso que queremos, que tem sim, e a Suzano reconhece, um acordo de 2011 com o MST, mediado pelo INCRA, à época, para destinar parte daquelas terras, porque a gente sabe, o Evair sabe que a cultura do eucalipto, muito mais que a do café, da Rubiácea orófita, a cultura do eucalipto é muito agressiva, muito desertificadora e tem mais de 900 mil hectares da Suzano, que é uma das maiores empresas do mundo de produção de celulose, no sul da Bahia. Então, o equilíbrio exige, inclusive, a mediação, e incluindo aqueles que, historicamente, isso vem do Brasil colonial, do latifúndio, da monocultura, da escravização. O desequilíbrio da propriedade fundiária no Brasil é muito grande. 1% dos proprietários
concentram 45% das áreas cultivadas. Isso é uma questão mais estrutural. Agora, o caminho é esse. Está correto o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, que, aliás, é responsável por quase 70% dos alimentos que comemos, em buscar uma negociação, um diálogo, porque aí a questão social não é caso de polícia, como se dizia na República Velha, é caso de política, de diálogo, de mediação. E o MST está lá ocupando com esse objetivo. Primeiro, alertar que só eucalipto ou só monocultura em grandes extensões de terra desertifica, não é uma tendência do mundo razoável nesse planeta de tantos extremos climáticos e colapso ambiental. Em segundo lugar, cumpriu o acordo de 2011. Deputado Evair, eu vou voltar até para o senhor ter direito de falar aqui as nossas provocações, mas acrescentando alguns elementos, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, durante a campanha, se gabou muitas vezes de dar títulos de terra, ele amenizou o discurso até em relação à invasão de terra, que realmente foram se retardando nos últimos anos, ao longo dos últimos anos, inclusive no governo de Jair Bolsonaro. E aí, eu lhe pergunto, o fato do senhor falar em terroristas, falsos índios, criminosos, isso daí não prejudica o diálogo com os movimentos sociais? Afinal, a gente também tem um MST que também é produtor, que também é participante da agricultura familiar. O nosso repúdio é contra a invasão de terra, propriedades privadas. Nós, em hipótese alguma, somos contrários à aquisição de terras públicas ou privadas e à distribuição para famílias daqueles que efetivamente querem trabalhar. O que nós não aceitamos é essa forma violenta, essa forma abrupta, e liderada pelo MST, pelos falsos índios. Estou falando em loco, eu conheço a realidade do sul da Bahia, grande parte dos proprietários são capixabas, eu atuo e frequento e trabalho no sul da Bahia como técnico agrícola que fui, como extensionista rural que fui, conheço dessa realidade. O nosso repúdio é a forma abrupta, violenta e covarde que invade as nossas propriedades, depreda o nosso patrimônio, né? Eu inclusive, apresentei na Câmara Federal essa semana a criação de uma comissão externa, convidar meu colega Chico, inclusive, para compor essa comissão, para que nós possamos visitar essas regiões, ter esses impasses que estão postos. E o INCRA, o que nós fizemos no governo Jair Bolsonaro, e eu falo aqui não só como parlamentar, sou vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Essa semana, inúmeras entidades repudiaram essa forma violenta e abrupta que são feitas essas invasões de terra em todo o Brasil. Nós já estamos aqui no Espírito Santo, já com inúmeras famílias que já estão assentando, já estão se aglomerando. O MST já está anunciando uma grande invasão de terra em todos os estados brasileiros na segunda quinzena. É isso que nós estamos repudiando. Nós queremos distribuição de terra sim, nós queremos produzir alimentos sim, queremos dignidade dessas famílias. O governo Jair Bolsonaro, que teve só 4 invasões durante o seu mandato, mas foi o governo que na história da República mais entregou títulos. E não basta fazer só a distribuição de terra como foi ali no passado. Nós entregamos título, entregamos dignidade, entregamos reforma dessas casas, entregamos saneamento, entregamos assistência técnica e extensão rural. Porque entregar a sua terra, efetivamente, você não significa produzir alimento. Portanto, eu tenho muito orgulho de ter atuado como vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara de Deputados. Fizemos a maior entrega de títulos da história. Temos dignidade nessa família. Foi emocionante. Eu mesmo estive em quase 40 assentamentos acompanhando essas entregas de títulos. O nosso repúdio é da forma violenta, covarde, né, dessa forma irresponsável, com que as propriedades são invadidas. Volto a dizer, depredam patrimônio, derrubam madeiras, incendiam floresta. E, naturalmente, esse debate, Chico, vamos fazer a audição do debate técnico. Eu sou técnico agrícola, conheço bem o reflorestamento brasileiro. A sua visão, eu até entendo da forma literal que você trata desse assunto, não procede, né, as suas avaliações ligando reflorestamento de eucalipto com desertificação. A celulose hoje é uma matéria-prima importante do papel para a energia, para tanta coisa sustentável que se faz no nosso dia a dia. Portanto, também fica a nossa defesa aqui das florestas plantadas, que são tão importantes para a economia, para a produção de energia, importante para a economia de muitas cidades de emprego em todo o Brasil. Então, o nosso repúdio é pela forma violenta e covarde
que essas pessoas invadem as propriedades, depredam o patrimônio e criam um ambiente de insegurança onde estão assentados. Deputado Chico Alencar, eu peço desculpas ao senhor, eu vou fazer mais uma pergunta ao deputado Ivair, porque me chama a atenção, é a segunda vez que ele usa o termo falsos índios, e a gente está vivendo agora, pelo menos algumas crises, né, envolvendo comunidades indígenas, e aí esse termo pode parecer extremamente agressivo, especialmente no momento em que a gente tem várias violações aos direitos dos indígenas. O que o senhor quer dizer com isso, deputado? São falsos índios, são pessoas que são recrutadas em todo o Brasil. Isso está sendo amplamente denunciado pelos sindicatos, pelas associações e pelas entidades, principalmente do sul da Bahia. São pessoas que não têm vínculo, que não têm história, que não são reconhecidos, que simplesmente desaparecem, se infiltram, na verdade, junto aos legítimos indígenas, principalmente aos pataxós, que estão no sul da Bahia, que eu os conheço muito bem. Então, tem muita gente que se apresenta, o índio agora é autodeclaratório, são pessoas que são mobilizadas, recrutadas, que se declaram índios, e que não tem nenhum vínculo, que não tem histórico, que não tem nenhuma vivência, e são muitas dessas pessoas, inclusive, acabam atrapalhando a boa negociação com legítimos indígenas, os pataxós e outros, principalmente no sul da Bahia. São pessoas que são infiltradas, que se beneficiam, e, inclusive, eu volto a dizer, que atrapalham a boa, a justa e correta negociação com os legítimos índios. Esse termo de falsos índios é isso mesmo, é amplamente denunciado pelos sindicatos, associações e entidades do sul da Bahia, que tumultuam e se misturam com pessoas do MST, infiltraram, inclusive, manutencionado, que simplesmente o objetivo de depredar patrimônio. Ocupam a propriedade, destrói a propriedade de mamão, o nosso café, Chico, né, que você fique tranquilo, no nosso debate republicano, você vai continuar recebendo um café de altíssima qualidade aí, pode ficar tranquilo quanto a isso, não tem problema, mas eles têm várias propriedades, eles tiram óleo, máquina, equipamento, animais e madeira. Quando acaba esse material financeiro, vamos dizer assim, simplesmente abandonam a propriedade e entregam as traças. São falsos índios, sim, que se misturam ao MST e trazem esse terrorismo. Sim, o deputado faz uma denúncia grave aqui, que talvez a gente tenha que trazer em um outro momento, porque ela acaba confundindo muito o debate aqui quando a gente mistura tudo, né? Eu vou trazer agora, dar, claro, a oportunidade do deputado Chico Alencar também fazer aí a sua fala e acrescentar, deputado, a pergunta que é a seguinte: a gente ontem falou muito sobre o timing do MST de fazer isso, né? O MST, ele prejudica politicamente o governo, dando munição especialmente a oposição, para dizer que a baderna está ligada à esquerda, como muita gente construiu. O próprio deputado Ivair agora trouxe também já na primeira fala dele, essa construção? Não, é natural que, e o deputado Ivair é um representante, os setores do agro, que inclusive recebem créditos, as grandes propriedades com mais de 1.000 hectares, de 43% dos cofres públicos, enquanto 80% das pequenas propriedades têm créditos bem menores, de 13% a 23%. Isso nos últimos anos, então, tem que ter uma redefinição disso, mas é natural que combatam, reclamem, e eu quero destacar de novo que a postura da Suzano, do ponto de vista dessas ocupações de agora, em 3 fazendas, em 3 municípios do sul da Bahia, tem sido pela nota da empresa de buscar, sim, o diálogo. Claro, ela entra na justiça, reintegração de posse, isso faz parte da dinâmica republicana e democrática. Quanto é grave, sim, quando o deputado Ivair fala que são falsos índios, temos que ouvir, não falar por eles. Nada sobre nós sem nós, é um lema de vários setores sociais do Brasil. Temos que ouvir os próprios indígenas, os pataxós, os tupinambá, os caririos, que estão lá no sul da Bahia, que estiveram lá na Câmara, algumas representações, com uma reunião com a deputada indígena Célia Chacriabá, e eu tive a oportunidade de participar. Ela é do meu partido, do PSOL, e vi muita dor, muito sofrimento, muito problema social, e a histórica alienação dos índios dos seus direitos, dos indígenas, dos seus direitos mais fundamentais, a terra, a vida, a sua cultura. Tem um problema social concreto na Bahia também e no Brasil inteiro em relação
a propriedade das terras comunitárias de nações indígenas. Agora, se há gente que não é do movimento, que se há gente que não é índio, aí, claro, isso tem que ser verificado, e os maiores interessados são os próprios indígenas. Há 150 mil pessoas acampadas no Brasil de hoje, e não são falsos sem terra, são pessoas efetivas que, por um processo que é histórico, não começou agora, nem há 4 anos, nem há 40 anos, um processo histórico. Quem quiser ter uma visão literária sobre isso, leia um romance extraordinário chamado Torto Arado. A propriedade no Brasil é oriunda das grandes capitanias hereditárias, e esse processo todo, inclusive da mecanização do campo, que é, sim, irreversível, que é a modernização, ele não foi acompanhado de algo que aconteceu nos países capitalistas da Europa, os Estados Unidos, que é uma maior democratização do acesso à terra. Então, é uma grande concentração, e a nossa luta é pela democratização. E, reitero, o governo faz muito bem em buscar mediação, o diálogo, a conversa, a solução pacífica dos conflitos de terra, que são históricos e, em geral, quem perde é o desvalido, é o trabalhador, é o mais pobre. Ele é que precisa ter a ascensão, a dignidade. O setor dos trabalhadores que menos ascendeu a cultura dos direitos no Brasil, e mais tardiamente foi o camponês, foram as camponesas. Basta ver a literatura a respeito, sociológica inclusive, 7 palmos de terra em um caixão, a Morte e Vida Severina, todos falando do êxodo rural, desse problema social que inchou as grandes regiões metropolitanas, piorou a qualidade de vida. No Rio de Janeiro, aqui no Rio, não por acaso uma das maiores comunidades faveladas é chamada de Rocinha, e a população é predominantemente de origem rural e nordestina também. Mesmo no Espírito Santo, do deputado Evair, houve esse fenômeno da urbanização que não foi acompanhada de uma iniciativa de políticas públicas de várias ordens para fixar essa população no campo, permitir acesso à terra, à cultura. É evidente, não adianta garantir a terra se você não garante políticas agrícolas que viabilizem essas pessoas ficarem no seu lugar de origem ou de querência. Eu vou aproveitar. Obrigada, deputado. Eu vou aproveitar a fala do deputado, que é quase uma aula de história, já que o deputado é professor de história também, para a gente fazer uma pergunta aqui, com poucos segundos, tá, deputado Evair? E depois eu vou repetir essa mesma pergunta para o deputado Chico Alencar. Essa falta ao brasileiro estudar mesmo para entender a complexidade do que acontece no campo, deputado Evair? Olha, o deputado Chico, tem o meu respeito, é um historiador brilhante, citou peças maravilhosas, conheço-as todas muito bem. Inclusive, eu quero fazer um convite para que ele possa passar aqui no final de semana comigo no Espírito Santo, para nós visitarmos as propriedades rurais. E aqui nós temos a primeira reforma agrária do Brasil, deputado Chico, que é a fazenda do centro, no município de Castelo. Quando os imigrantes italianos chegaram da Europa, a Igreja Católica fez o assentamento oficial das primeiras famílias do Brasil, que foi um grande sucesso. De novo, então, eu repúdio a essa invasão violenta. O debate da terra tem que ser feito, sim. O debate é importante. O Brasil, por anos, concordo com o deputado Chico, principalmente os anos, talvez, 50, 60, 70, teve, sim, esse êxodo rural para os grandes centros. O Brasil errou nessa forma de ocupação das pessoas. As grandes favelas, os grandes centros brasileiros, a Grande Vitória também sofreu parte disso. Eu tenho parentes e amigos que saíram do interior. Meu pai continua um pequeno agricultor, mas naturalmente tinha tios e amigos que migraram para o centro. Mas o Brasil, nos últimos anos, deu uma guinada, né, e fez, principalmente as pequenas propriedades, de um grande negócio. De forma hoje que a terra já não é mais um ativo importante para a produção. O que foi no passado? Era terra, capital e trabalho. Hoje é conhecimento, ciência, tecnologia, inovação. São novos ativos que trazem renda para o produtor rural, muito mais do que propriamente terra. Você ser detentor de terra hoje não é o principal ativo para você garantir a produção de alimentos. Portanto, eu reconheço o debate, o Chico faz debate importante, nós estaremos juntos, Chico, na Câmara, ao seu lado,
para a gente fazer esse justo debate, repudir as invasões, mas manter o debate da boa ocupação da terra no Brasil. Obrigada, deputado Evair. Eu estou rindo aqui porque só sobraram agora 12 segundinhos para o deputado Chico Alencar falar também sobre essa complexidade. Depois vocês se entendam, deputados. Claro. Teremos muito tempo para isso, Luciana. E eu estou acostumado com 12 segundos porque sou do PSOL. Os programas de TV e rádio nossos são curtinhos. Mas, olha, eu quero lembrar que a tecnologia é bem-vinda. Não por acaso, assentamentos do MST regularizados são os maiores produtores de arroz integral do Brasil. E a gente tem que caminhar nessa direção, a democratização do campo, das políticas agrícolas, justiça agrária e justiça urbana também. E o governo, a gente vai batalhar para que ele se empenhe por isso. E isso é que diminui, de fato, o sonho do MST é deixar de existir, deixando de existir os sem terra no Brasil. Muito obrigada, eu adorei a conversa com os dois. Agora a gente invadiu 360, já me despeço então do deputado Evair de Mello do PP do Espírito Santo e do deputado Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro.